Fala pessoal, no vídeo de hoje eu quero te ensinar como calcular o seu patrimônio para você viver de renda passiva. Olá, meu nome é Gustavo Augusto, eu sou o criador do canal Legado Econômico e nesse espaço nós conversamos sobre finanças e liberdade financeira. Esse espaço foi criado para eu poder passar o meu conhecimento sobre finanças para as minhas filhas e de quebra eu também consigo te ajudar. E se você, assim como eu, sonha em viver de renda, você precisa entender como fazer esse cálculo e é exatamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. Então eu te convido para vir para a tela do meu computador, que eu tenho tudo num passo a passo que vai te ajudar nessa missão. O tema da nossa aula, calculando o patrimônio necessário para viver de renda. Então vamos lá, o que você vai aprender no vídeo de hoje? Primeiro, uma introdução ao conceito viver de renda. Segundo, fundamentos do cálculo de patrimônio necessário. Terceiro, estratégias de investimento para a acumulação de patrimônio. E o quarto, planejamento e monitoramento dos investimentos. Então, vamos começar. Introdução ao conceito de viver de renda. Então, o primeiro ponto é, o que de fato é viver de renda? Viver de renda nada mais é do que você ter liberdade para você fazer o que você quiser na hora que você quiser, sem precisar trabalhar ativamente. Ou seja, é você ter renda passiva entrando todos os meses no seu bolso e que essa renda passiva consiga estar custeando todo o seu estilo de vida. Então, Gustavo, o que é renda passiva? Renda passiva nada mais é do que uma renda que entra no seu bolso sem você precisar fazer esforço. Ou seja, é aquela renda oriunda de aluguéis ou de dividendos, ou talvez você possa ser um artista que criou uma música, ou talvez aí um escritor que tenha lançado algum livro. Então você trabalha uma única vez e a renda ela sempre continua entrando no seu bolso. Então esse conceito ele é extremamente importante para você entender tudo que eu vou passar aqui nessa aula. E aqui no canal eu gosto muito de falar de renda passiva focado nas finanças, que são as ações, os fundos imobiliários e a própria renda fixa também que pode te gerar aí um retorno financeiro bacana desde que você saiba trabalhar com ela. Bom, falado da introdução do conceito de viver de renda, vamos falar dos fundamentos do cálculo de patrimônio necessário que você precisa atingir para conseguir viver de renda. E o primeiro conceito é a regra dos 4%, ou seja, você nunca gastar mais do que 4% do seu patrimônio. Guarda esse número porque depois eu vou te levar para uma planilha onde eu vou te mostrar com exemplos práticos o porquê que é importante o conceito dos 4%. Essa regra, ela sugere que um aposentado pode tirar 4% do saldo total do seu portfólio no primeiro ano de aposentadoria. E aí, o que você precisa levar em conta? Porque nada é uma ciência exata quando a gente está falando de futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer no futuro, mas nós podemos utilizar alguns cálculos matemáticos pensando em passado para a gente poder projetar o futuro. Então, o primeiro ponto é contexto de mercado. A gente precisa entender se o contexto de mercado ele é um bom contexto ou se ele é um mau contexto. E basicamente, você vai ter que fazer uma análise ano após ano de como que o mercado ele está se comportando. Então, uma vez que você passa a viver de renda dos seus investimentos financeiros, você vai precisar acompanhar o mercado para você saber qual que é a direção dele. Segundo ponto, longevidade, ou seja, por quantos anos eu estarei utilizando aquele patrimônio para eu poder viver de renda. Então isso é extremamente importante porque a gente precisa entender e projetar a quantidade de tempo que a gente vai estar utilizando esse patrimônio para a gente não depender mais da renda ativa. O terceiro, despesas variáveis. Então quanto mais você conseguir cortar, menos patrimônio você vai precisar juntar. Quanto mais você pensar em gastar, mais patrimônio você terá. Então essa variável ela é extremamente importante porque você precisa entender o quanto que você vai gastar. E obviamente quanto menos você gastar, como eu já disse, menor é o patrimônio, fica mais fácil para você atingir essa meta. E o quarto ponto é a inflação. Por que eu estou falando de inflação? Porque ao longo dessa jornada a inflação ela vai corroer o seu poder de compra, ou seja, o nosso patrimônio ele precisa crescer acima da inflação. Então, por exemplo, se a inflação ela em um determinado ano ela veio 5%, a gente precisa fazer com que o nosso patrimônio ele cresça acima de 5% para a gente poder competir
com a inflação. Se isso não acontece, basicamente o seu poder de compra ele diminui. E como eu gosto de dar exemplos práticos, eu criei uma planilha onde eu faço uma projeção mais ou menos do quanto que eu precisaria ter para viver de renda. Então vamos lá que eu vou compartilhar essa planilha com vocês. Bom, então nessa planilha, basicamente, o que você precisa estar fazendo? É você definir o seu gasto mensal. Então vamos pensar no seguinte, você precisa de 10 mil reais por mês. Se você tiver 10 mil reais, você consegue pagar todas as suas contas tranquilamente para estar vivendo de renda. Então significa que o seu gasto mensal é de 10 mil reais. Então a gente vai escrever aqui, ó, 10 mil reais. O que a planilha ela te volta de informação? Primeiramente, seria uma provisão anual de seus gastos, ou seja, 120 mil reais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou multiplicando o meu gasto mensal por 12. Então, no ano, você vai estar gastando 120 mil reais. E lembra que eu falei para você da regra dos 4%? A segunda parte seria aqui o valor ideal do patrimônio gerador de renda. Ou seja, se você quer gastar 10 mil reais por mês, teoricamente você teria que ter um patrimônio avaliado em 3 milhões de reais. Lembra da regra dos 4%? O que eu estou fazendo aqui? Dividindo o meu gasto anual, que seria os 120 mil reais, por 4%. Ou seja, estaríamos falando de um patrimônio de 3 milhões de reais. Então, o que você precisa saber? Que esses 3 milhões de reais, ele não pode estar debaixo do colchão. Eles precisam continuar gerando renda para você. E aí, o que a gente vai fazer? Nós iremos fazer aplicações financeiras para que esse dinheiro continue trabalhando. Então, em um exemplo hipotético, se eu tivesse 3 milhões de reais a uma rentabilidade de 0,5% ao mês, significa que eu estaria ganhando 15 mil reais por mês. E aí, olha só que interessante, desses 15 mil reais, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 10 mil para eu poder custear o meu estilo de vida e os outros 5 mil eu vou reinvestir para que eu possa ter o meu patrimônio sempre crescendo, para eu poder gastar um pouco mais também, porque lembra da inflação? Eu preciso fazer com que o meu patrimônio ele continue aumentando. Então não é simplesmente, eu vou ganhar 15, eu vou tirar 15, porque meu patrimônio vai ficar igual. Nem sempre, porque pode ser que em algum momento de mercado, lembra que a gente já falou isso, o teu patrimônio ele diminua, os seus dividendos eles também diminuam, porque é renda variável, ou pode ser que a renda fixa em um momento de mercado também esteja pagando bem menos do que o que você planejou. Uma vez que eu acho aqui o quanto que eu quero gastar, eu sei qual que é o patrimônio que eu tenho que ter mediante a regra dos 4% e conseguir uma rentabilidade de pelo menos 0,5%, e obviamente isso a gente vai estar sempre calculando através do quanto que a inflação está naquele momento que você está vivendo. E aí, passando aqui para a segunda parte da planilha, eu fiz algumas projeções para eu poder te mostrar como é que ficariam esses cálculos, tá? Então aqui nós temos o início, tá? Que é o que eu planejei, e no ano 1, como é que ficaria? Tá? No ano 1, a minha renda já poderia ser de R$ 10.200, desde que eu consiga uma rentabilidade de 0,5%. Por quê? Lembra que eu falei? Vai sobrar 5 mil reais todos os meses, se multiplicar por 12, vai dar aqui os 3 milhões e 60 mil. Ou seja, os 3 milhões e 60 mil, se eu posso gastar 4% dele, eu posso ter um aumento no meu gasto de R$ 10.200. Aí depende de você se você quer aumentar ou não. Você pode reinvestir esse valor e aumentar o patrimônio e esperar um pouco mais caso você queira. Então, nesse caso, no ano 1, o que foi que aconteceu? Eu coloquei um exemplo da nossa rentabilidade, ela acabou diminuindo para 0,4. Ou seja, como ela diminuiu para 0,4 quando a gente vai para o ano 2, o que aconteceu? O valor do meu patrimônio ele ficou ainda maior do que o ano passado, só que com um aumento de patrimônio bem menor comparado ao ano 1. O ano 1 eu aumentei ele em quase 2% comparado ao início. Já no ano 2, eu aumentei apenas 0,79. Então, a rentabilidade dos seus produtos financeiros, ela meio que acaba balizando todo o cálculo matemático para os próximos anos. Então, aqui no ano 2, eu já fiz um exemplo que o quê? Ao invés da gente ter conseguido 0,4, nós conseguimos 0,8. Foi um ano bom, conseguimos encontrar produtos melhores. E aí, o que foi que aconteceu comparado ao ano 3 do ano 2, nós tivemos um aumento de patrimônio de 5,30%. E isso é bastante interessante porque vai aumentar a quantidade de dinheiro que eu posso gastar. E continuando no ano 3, se a gente for pegar a rentabilidade do ano 3, vamos dizer que foi um ano ruim.
e eu consegui uma rentabilidade de apenas de 0,2%. Ou seja, nesse caso, o meu patrimônio ele diminuiu. Eu deixei ele em vermelho aqui, ele ficou com uma rentabilidade, eu perdi R$ 52.000, ficou com uma rentabilidade negativa. E aí você já consegue perceber que no ano 4 eu tive que diminuir as minhas despesas. Porque como eu tive um ano ruim, significa que eu vou poder gastar menos. Então esse controle ele vai ser fundamental para você poder se balizar em qual sentido que você vai. Se você pode gastar um pouco mais, ou se você pode gastar um pouco menos. E é óbvio que analisando todo um contexto de mercado, você com certeza você vai conseguir trafegar aí dentro dessas condições. E voltando agora para a apresentação, vamos falar sobre estratégias de investimento para acumulação de patrimônio. Primeiro, diversificação de investimento, ações, fundos imobiliários, renda fixa, um imóvel, vai depender tudo das características do investidor e o que você está buscando de rentabilidade. Mas o importante é sempre você diversificar e nunca colocar os ovos na mesma cesta. A importância do reinvestimento dos dividendos. Então é sempre importante você sempre reinvestir uma parte desses dividendos. Você não vai querer nunca que o seu patrimônio ele diminua, porque se ele diminuir, o seu poder de compra ele vai diminuir consequentemente. Então é importante você sempre separar uma parte dos dividendos para reinvestir, para fazer com que a bola de neve dos investimentos ela continue girando sempre a seu favor. Falado isso, vamos agora conversar sobre planejamento e monitoramento dos investimentos, porque quando a gente viver de renda, vai acabar que esse será o nosso trabalho principal. Então a importância de revisões periódicas do portfólio. Então você vai ter que analisar quais são os ativos que tem, qual que é a rentabilidade que está vindo, se é um bom ativo ou se é um mau ativo. Você vai ter que estudar todos os ativos que você tem em carteira para saber se aqueles ativos eles estão te trazendo a rentabilidade que você precisa para estar custeando a sua vida. E aí é óbvio que mediante desse trabalho você vai fazer os ajustes necessários, né, em resposta a mudanças nos mercados financeiros ou objetivos pessoais, porque os objetivos eles podem ir mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu não quero mais gastar 10 mil, eu quero gastar 20 mil. Então, você vai ter que fazer ajustes para chegar dentro dessa nova meta que você construiu. E, obviamente, se você precisar vender algum ativo ou comprar novos ativos, então esses ajustes eles sempre serão necessários nessa trajetória. E aí existem diferentes ferramentas e recursos que podem estar te ajudando no monitoramento de renda passiva. Inclusive, existem consultorias profissionais de planejadores financeiros que conseguem estar te ajudando em toda essa gestão, caso você precise. Mas, de fato, você ter a sua própria planilha ou você utilizar aí softwares que te ajudem a gerenciar todo o seu patrimônio vai ser de extrema importância nessa jornada. Então é isso, pessoal. Vamos chegando ao final de mais um vídeo e eu tenho certeza que essas informações para você que quer viver de renda serão extremamente úteis e é uma forma de você começar a calcular o quanto que você precisa juntar e isso vai fazer com que você comece a criar planos, criar estratégias para poder chegar onde você deseja. E se você ficou com alguma dúvida referente a esse conteúdo, vai ser um prazer te responder aqui pelos comentários. É uma forma da gente manter esse vídeo sempre vivo e eu poder te ajudar e colaborar aí um pouco mais contigo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu quero que você curta esse vídeo, assim você me ajuda e você me mostra que essas informações estão sendo relevantes para você e te convidar para se inscrever no canal, tocar no sininho para você ser notificado sempre que um vídeo como esse aqui chegar aí você ser avisado em primeira mão. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!